A Câmara dos Deputados encaminhou ao Senado o projeto de lei que altera as normas de falências e recuperação judicial das empresas. Modificado várias vezes, o texto tem recebido críticas, principalmente pela forma como foi aprovado entre os deputados federais. Quem explica para a gente como está o andamento do PL é o repórter Márcio Fontinelli. Aprovado em 17 minutos durante uma sessão plenária na Câmara no dia 26 de março deste ano, a promessa do texto apresentado pela relatora do projeto de lei, a deputada federal Daniela Cunha, é acelerar, desburocratizar e moralizar o processo de falência no Brasil. O documento traz diversas mudanças na proposta original feita pelo Palácio do Planalto e na Lei de Falências, tratando de tópicos como o mandato do administrador judicial e o uso de créditos de precatórios. No caso dos créditos trabalhistas, por exemplo, se aprovado o PL, fica determinado que os valores apurados pela Justiça Trabalhista terão pedido de pagamento feito apenas no juízo falimentar, proibindo qualquer ato de execução, cobrança, penhora ou arresto de bens por parte da vara trabalhista. Já em relação ao crédito da Fazenda Pública, fica definido, entre outros pontos, que o credor deverá informar ao devedor o maior desconto possível no cálculo final da dívida, obtido a partir de programas de incentivo para a regularização ou transação tributárias, em prática. Além disso, caberá ao gestor escolhido por uma Assembleia Geral de Credores elaborar um plano de falência. E a polêmica está justamente na questão tributária, onde a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional terá que dar o maior abatimento possível às empresas em processo de falência. O combinado entre Poder Executivo e Congresso era retirar esse item. Agora, a expectativa é mudar no Senado ou o presidente Lula vetar o artigo. Outra crítica vem dos bancos, que reclamam da suspensão por até 360 dias do acesso do credor aos recebíveis dados em garantia, o que deve afetar o mercado de fundos de direitos creditórios e encarecer ou limitar o crédito. Pois é, então vamos falar mais uma vez, de recuperação judicial e os reflexos no campo. Ontem tivemos aqui uma longa entrevista debatendo os aspectos econômicos, sobre esse tema, e hoje vamos analisar também as questões legais. Para isso recebemos o advogado tributarista, o Eduardo Diamantino. Eduardo, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, Tentar traduzir essas informações de uma forma clara para o nosso produtor. Primeiro, entender o que é recuperação judicial e o que é falência. A recuperação judicial vem exatamente para evitar a falência, Explica para a gente, na prática, o que significam esses dois termos. Boa noite, Diamantino. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom, como você bem colocou, uma é antagônica à outra. O que é a recuperação judicial? Recuperação judicial é um rearranjo na empresa. Ele é um rearranjo das dívidas, sejam elas tributárias, trabalhistas ou comerciais, ou cíveis de maneira geral, onde a empresa procura uma ajuda coletiva, ela procura reorganizar todo o passivo dela e, obviamente, até geralmente está nos planos de recuperação judicial, ele propõe uma nova forma de trabalhar. O básico da recuperação judicial é sempre a continuidade da empresa. Agora, o que é a falência? A falência é a dissolução da empresa. Então, no caso da falência, o que se pretende fazer é apura-se o que existe de ativo, subtrai do passivo e por ali termina a atividade da empresa. A recuperação judicial é louvável porque ela quer sempre manter a empresa e manter a atividade econômica. Agora, para pedir uma recuperação judicial, você precisa protocolar isso na justiça, tem um prazo, para apresentar como você vai pagar essas dívidas, de que forma, E tudo tem que ser feito de acordo com a justiça e respeitando os prazos também. Explica isso para a gente. O pedido de recuperação judicial geralmente é endereçado ao juiz da comarca, da sede da empresa. Ele vai efetivamente explicar a situação da empresa. Depois de deferido o seu processamento, e para deferir o processamento precisa ter balanço, uma série de documentos da lei. Mas deferido o processamento, ele tem um prazo,
e nesse prazo ele vai apresentar o plano de recuperação judicial, ou seja, o que ele vai fazer, o que ele precisa de desconto na dívida e o que ele vai fazer para que a empresa, a partir de então, se torne viável. Pois é. Depois disso, isso aprovado em assembleia, isso ele vai ter geralmente um prazo, que pode ser aí para começar a pagar em torno de 2 anos, durando até mais 10 anos, para pagar todo o passivo dele. Perfeito. É importante a gente explicar isso, né? Por que que a gente está nesse assunto? Porque recentemente a gente noticiou aqui um aumento muito expressivo de produtores rurais pedindo recuperação judicial, até por conta, né, dos preços aí da soja, do milho, enfim, de outros fatores também, né? E agora tem esse projeto de lei que a gente acabou de ver na reportagem do Márcio Fontinelli, que muda algumas regras, né? E isso está causando uma certa polêmica no setor agropecuário, muita gente reclamando. E a gente quer que o Diamantino explique para a gente o que vai mudar se esse projeto de lei for de fato aprovado pelo Senado e virar lei. Diamantino. Eu quero fazer duas considerações antes, Pedro, se você me permite. Claro, Primeiro, claro. nós temos aí um aumento de 535%, eu estou com dados do Serasa, tá? Nos pedidos de recuperação esse ano, mas 537 pedidos de recuperação, nós estamos ainda abaixo de 2019. Em 2019, nós tivemos 245 recuperações e esse ano nós temos 123. Tudo leva a crer que nós vamos passar 2019, mas isso ainda não ocorreu. No meio do caminho, e assim, cumprindo a tradição imposta lá pelo nosso presidente da Câmara, o Lira, nós tivemos mais uma lei aprovada em regime de toque de caixa, né? A lei vai lá, não dá tempo de ninguém discutir nada, e quando se vê, está aprovado. Já foi assim com a reforma tributária, e agora é assim também com esse projeto. Talvez seja a nova realidade que nós ainda não nos acostumamos a conviver, né? Prudência, discussão e serenidade não fazem parte desse processo legislativo. Mas o que é o novo projeto? O novo projeto pretende resolver algumas questões. Ele tem como finalidade principal, na minha visão, acabar com o horror sem fim das falências. Nós sabemos aqui, por exemplo, na capital, em São Paulo, nós temos falência aqui que dura 30 anos, 40 anos sem terminar. Então, ele altera o administrador judicial, ele cria um gestor fiduciário e ele tende, e isso acaba sendo benéfico, acabar com a eternidade das falências. No caso, ele começa a alterar a lei atual no artigo 21. E talvez o crédito que mais impacta para efeito de produtor rural seja as CPRs, que estão no artigo 11. Então, não tem um impacto muito direto, na minha visão, sobre a questão recuperação judicial do produtor rural, mas ele tende a tornar mais célere a falência. Agora, é um projeto que vai ser amplamente discutido, apesar do toque de caixa, isso vai ter muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, que isso vai ser discutido no Senado, tem pressão de todos os lados, para o que entra, o que não entra. Eu acho que essa novela é longa. Esses dois pontos é importante a gente retomar, né? Você disse então que esse novo projeto altera o interventor. Sai a figura do juiz, que normalmente faz a intermediação para disponibilizar os ativos de uma empresa que entrou com uma ação de recuperação judicial, e entra um interventor que deve ser apontado pelos credores. Esse é um ponto. E o segundo ponto é que, a partir desse projeto, se for aprovado, os CPRs, né, também entram no bojo dos ativos, né, que podem ser utilizados para o pagamento dessas dívidas. Seria isso? Não, é uma pequena correção, acho que eu não fui claro. Hoje existe a figura do administrador judicial. O juiz nomeia um administrador judicial que cuida do concurso de credores da recuperação e da massa na falência. Vai trocar essa figura, se demorar mais de 2 ou 3 anos, passa a figura para o gestor fiduciário, que é um administrador com poderes para liquidar o que sobrou da massa na falência. Então, é administrador por gestor. No outro caso, a questão é a seguinte: o CPR, que está ali no artigo 11, continua inalterado, ou seja, ele já é um título que não se submete à recuperação judicial, entendeu?
Embora a gente tenha notícia de algumas recuperações judiciais, incluindo esse título, ele continua de fora da recuperação. Eu, por exemplo, produtor rural, posso pedir a recuperação judicial, mas se por acaso for devedor de CPR, esse título não entra no concurso de credores da recuperação judicial. Diamantino, então só para fechar, né? Como é que você amarraria esse tema? O produtor que está nos assistindo, esse PL vai ser mais benéfico ou mais prejudicial para o setor agropecuário se ele for aprovado? Olha, eu quero crer que ele segue da mesma forma. O que eu acho que a reflexão que o produtor rural precisa fazer é o seguinte: tomar uma decisão, como eu te diria, Petri, mais demorada, uma melhor reflexão sobre se ele deve pedir a recuperação judicial. Recuperação judicial é um remédio amargo, e tem horas que temos que tomar remédio amargo, não tem problema. Mas ele vai enfrentar, no momento 2, aperto de crédito, pouca gente financiando, uma série de coisas. Não estou dizendo para não pedirem, mas é uma decisão que não pode ser tão simples como você vê nas mídias sociais. Estou defendendo o seu direito, entra com a recuperação judicial. Tem caso, se a dívida, por exemplo, for toda atrelada em créditos que não entram na recuperação judicial, isso não serve para nada. Perfeito. Eu acho que é um momento de reflexão. O produtor rural tem uma ferramenta importante que é a recuperação judicial. Agora precisa ver, serve para ele? O remédio é para ele? Ou a doença dele é outra? Exato. Acho que essa é a reflexão. Diamantino, mais uma vez obrigado pela sua colaboração aqui com a gente. Foi muito importante, né, essa sua análise técnica. Te agradeço. Uma boa noite. Até uma próxima.